E nós vamos aqui passar para os nossos dois convidados. Não tentaremos adivinhar nada, apenas tentando entender como toda a população do estado do Piauí. Boa tarde, Coronel Jaime. Boa tarde, Cícero. Boa tarde, ouvinte do Jornal Agora. Como se deu as primeiras informações, Coronel Jaime? Cícero, nós estávamos na primeira parte da manhã, no quartel do Comando Geral, eu e o Coronel Rubens, discutindo sobre operações no interior, quando o comandante recebeu um telefonema dando conta e indagando ao comandante se tinha notícia do desaparecimento ou de algum acidente de uma aeronave na região de Eliseu Martins. Pois é. Porque toda vez que uma aeronave sai do sistema do controle aéreo em Recife, e no lapso temporal de 2 meses, esta é a segunda vez que a gente recebe essa ligação, procurando indagações sobre a aeronave que desaparece do sistema. No caso, há pouco tempo, nós recebemos uma que havia partido do Mato Grosso, né, também lá para a mesma região. E por volta de meio-dia, mais ou menos, antes um pouco, nós recebemos, através do nosso comandante-geral, essa mesma informação, procurando saber se a gente tinha notícia de alguma aeronave que havia caído na região de Eliseu Martins. De imediato, eu liguei logo para o meu filho, que também é piloto, o Sulo, né, que até viajou ontem com o pessoal do meu norte e fez esse sobrevoo. E ele me respondeu, até fiquei logo pensando na possibilidade de ter pilotado essa aeronave, né? E ele me respondeu que esteve no aeroporto e havia decolado apenas a aeronave do deputado, hoje conselheiro Xavier Neto. E aí eu me preocupei em ligar para os comandantes do interior da região, o capitão Watts, lá da Companhia de Bom Jesus, o nosso comandante do GPM lá de Canavieira, o sargento Porto, o pessoal lá de Eliseu Martins. E a gente movimentou logo o capitão com a tropa lá de Bom Jesus, que é a companhia. E em seguida já saiu o delegado da Polícia Civil lá de Eliseu Martins com os policiais do GPM de Eliseu Martins. Acionamos através do nosso comandante-geral o pessoal do bombeiro lá de Floriano. E em seguida o pessoal do GETAP, que foi a aeronave, o helicóptero pilotada pelo Egito, e com o capitão do GETAP, o capitão Jaime. Então todo esse pessoal se deslocou lá para a região e procuramos manter primeiro contato com Canavieira, porque nós tivemos a notícia... A proximidade era maior, né? Era maior. De Canavieira para o local onde a aeronave impactou, dá justamente 18 quilômetros. A estrada é a estrada de chão de Canavieira para Eliseu Martins, 40 quilômetros, e no quilômetro 18, na direção de uma serra, a 5 quilômetros da serra, ou da estrada, a aeronave teria impactado. O soldado Oswaldino e o sargento Porto, que são do GPM lá de Canavieira, me informaram que neste horário aproximadamente de 10 horas, aproximadamente, essa aeronave havia passado baixa na cidade, né, já muito baixa, e a poucos segundos ouviram o estrondo. E eles saíram em direção ao local, o porto com o soldado, mas não localizaram nada, retornaram para o GPM. E ao retornar para o GPM, as pessoas que moram nas proximidades de onde houve o impacto da aeronave com o solo, já haviam ligado para o GPM. Pois não. E aí, em seguida, eles foram para lá e horas depois, 1 hora, 2 horas depois, chegou o capitão Watts. E o Watts me informou que quando ele chegou no local, antes de chegar no local onde estavam os destroços da aeronave, os corpos, a 200 metros do local, ele encontrou uma parte da aeronave, uma parte grande da aeronave. Então, essas informações foram as primeiras informações que nós tivemos de lá e as primeiras providências que nós adotamos, uma parte por mim e outra pelo coronel Rubens, nosso comandante-geral. Comandante Gregório, todos falam, eu já voei algumas vezes, alguns anos atrás, quando fazia política na região de Bom Jesus, naquela região, que é uma região diferenciada, comandante Gregório, podemos chamar de uma região de voos diferenciados? Boa tarde. Boa tarde, Silas. Eu primeiro queria lamentar mais uma vez esse acidente, um acidente que deixou vítimas fatais e que nós perdemos mais um colega também. E de maneira tal que deixou toda a comunidade que faz aviação civil aqui do estado bastante, digamos assim, lutada, né? Eu, antes, Sila, de poder responder, eu queria dizer para você o seguinte, que às vezes é preciso que aconteça um acidente desse porte para que as pessoas acordem e voltem a sua mentalidade para a questão da segurança de voo acima de tudo. Às vezes você, no seu dia a dia,
vai esquecendo ou vai deixando de fazer coisas que... Tem alguns cuidados necessários. Os cuidados. Então, às vezes é preciso que aconteça um acidente desse porte para que as pessoas se mantenham atentos, com a sua guarda ali levantada, para que não deixe acontecer, né? E eu digo isso porque já com 25 anos de voo e aí com conhecimento de causa e sem nenhum acidente até hoje, graças a Deus, e aí pretendo ficar sem acidente até aposentar, né? Mas exatamente por isso, porque tenho tido essa doutrina, acima de tudo, né, de não abrir a guarda, porque o avião é uma máquina fria, cujo cérebro dela é simplesmente do piloto. O piloto tem que pensar por ela, né? E a partir do momento que você deixa de cumprir requisitos em que a segurança de voo exige, você vai abrir a porta para que aconteça um acidente desse, né? Eu conheço o Piauí inteiro de norte a sul. E por acaso passei ontem nessa mesma região que caiu essa aeronave, 1 hora após o acidente. E o acidente aconteceu por volta de 10 horas da manhã. E eu passei com destino a Bom Jesus, passei por volta de 11 para 11h30. Eu passei um pouquinho mais à direita. E deu para ver que estava chovendo bastante naquela região, né? Tive que fazer alguns desvios na minha rota para poder chegar no destino. Então, eu quero crer, né, que a questão do mau tempo naquela região ontem tenha influenciado para esse acidente, né, que é uma região montanhosa, é uma região de serras. Hoje, conversando com o piloto do helicóptero que teve lá na região, me disse que a aeronave bateu numa serra de 1.300 pés, né? Que isso aí dá mais de 1.000 metros de altitude, né? Então, o que fez com que essa aeronave descesse do nível de voo dela ao ponto de colidir com a serra dessa que é o X da questão, né? E nós não queremos nos adentrar nessa questão, até porque esse acidente vai ser investigado pela autoridade competente, vai ser encontrado, obviamente, o motivo, né? Se foi uma falha humana, uma falha mecânica, e isso associado à questão do mau tempo, né? O que eu posso dizer é que o mau tempo influenciou. Esse foi um dos pontos que foi um dos fatores. Não tenho dúvida disso. Eu tenho uma informação aqui de um site de notícias que diz que a perícia preliminar do monimotor do ex-deputado Xavier Neto revelou que o avião teria caído por conta de uma pane e que não chegou a se chocar com uma serra. Eu não sei que perícia é essa. Qual é a perícia? Até agora... Não tem perícia nenhuma. Até agora, o órgão competente para fazer isso... É a ANAC. É a ANAC através do Seripa, que é um órgão que fica lá em Recife, que é a nossa regional aqui, né? Então, o pessoal do Ministério da Aeronáutica, com o Seripa, vai mandar esse pessoal, que são exatamente especialistas nessas investigações, para que possa se avaliar o que aconteceu, né? Se ele teve uma pane mecânica... A princípio disseram, não, o piloto não tinha costume de viajar para aquela área. Tem isso, comandante? Pode ter isso? Silas, é importante você conhecer a região que você voa, né? Imagine você, um piloto que sair aqui do Nordeste e vai voar, digamos, lá no Sul. Pois não. Vai voar em Brasília, por exemplo, que está a quase 4.000 pés de altitude. Pois não. Né? Acima do nível do mar. Estou falando com acima do nível do mar, né? Ele tem que ter a noção, ele tem que possuir o conhecimento exatamente até que altitude ele pode voar, até onde ele pode descer. Porque imagine você estar voando aqui numa situação instrumento, que tem muitas nuvens. Pois não. Eu vou descer até que altitude, até que altura eu estou seguro. Será se não tem uma serra aqui embaixo? Claro. Né? Então, é importante
se ter conhecimento da região que se voa, né? Eu quero crer que o colega que se acidentou, como já era comandante, devia ter passado pela função de copiloto, como nós todos aqui passamos, né? E deveria, com isso, ter conhecimento daquela área, né? Que é uma área que tem serras, né? A não ser que ele tenha sido obrigado a descer por uma questão de mau tempo, uma questão do motor, ele pode ter perdido o motor. E aí? Perdeu o motor, não tem jeito, ele tem que ir para o chão. E era uma aeronave monomotor. Né? Não tinha outra saída. Não tinha outra saída. Procurar pouso. Não estou dizendo que foi isso. Certo. Pode ter acontecido. Mas no caso, por exemplo, suponhamos que uma aeronave, vamos dizer nem que era ela, perca o motor. É procurar pouso. Seria isso. Os aviões multimotores, né? Aviões com mais de um motor, eles têm condições de capacidade para voar com um só motor. Quer dizer, ele perdeu um, mas o outro tem condição de levar, não para cumprir toda a missão, mas até você conseguir um pouso seguro. Né? Ao contrário do monomotor, é aquela história, Silas, quem tem dois tem um, isso. E quem tem um não tem nenhum. É né? verdade. Falaram-se muito, comandante, que aquela aeronave não é uma aeronave para voos longos, por exemplo. Eu já voei no monomotor por exemplo, para Curimatá. Silas, não é, digamos assim, um avião adequado, mas nada impede, né, que ele você fazer voos longos, né? É uma aeronave monomotor que tem apenas 4 assentos, de um piloto e mais 3, né? Um piloto mais 3. Uma aeronave que, a priori, a princípio, não é uma aeronave homologada para voar instrumento, pelo menos do meu conhecimento, esse tipo, né? Não sei. Podia ser que essa fosse, eu não estou dizendo que não é, né? Geralmente não é, né? Então, seria aquela... Então é uma aeronave para voar em bom tempo. A princípio, em condições visuais. Condições visuais. Se tem mau tempo, ele tem que fugir do mau tempo o máximo possível para se manter... Eu vi um comentário hoje de um comandante, inclusive reformado, que ele disse que precisa chamar a atenção nesses acidentes, por exemplo, esses proprietários de aeronaves privadas no estado do Piauí. Muitos deles estão contratando, não é o caso do Buí, que ele já era um comandante, já tinha 11 anos de voo, mas estão contratando verdadeiros sonhadores de aeronaves, pessoas que ainda não têm uma experiência, não têm vivência. Né? E eles chamavam a atenção disso. Isso acontece mesmo? Silas, com o crescimento da aviação comercial, o crescimento da Gol, da TAM, para você ter ideia, só aqui no Piauí, aqui na capital, a Gol Linhas Aéreas levou da gente aqui nos últimos meses pelo menos uns 15 pilotos. Né? O que isso acarreta? Acarreta que as empresas de táxi aéreo ou os aviões particulares vão puxar os copilotos para assumir função de comando. Vão, digamos assim, de maneira prematura demais, promover aquele copiloto a comando. Não estou dizendo que isso acontece corriqueiramente, mas que é um fato que pode acontecer devido à demanda. Né? A Gol pegou aqueles que estavam, digamos assim, mais adequados, né? E aí obrigando os copilotos a subirem de condição para comando, e muitas vezes sem condições.